Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu! Gol! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com, e esse é o podcast GE São Paulo, número 18. Foi pra cima, conseguiu chegar no fundo, cruzamento e o gol! De Igor Gomes! Gol! Igor Gomes! Gol do São Paulo! O Atlético saiu, o São Paulo retomou, ficou com espaço entre a intermediária e a área do Cleiton. Aí a bola é metida para o Vitor Bueno. Aí, ó, Igor, Anthony, Igor, a garotada. Pro outro que não é da casa, mas é jovem também. Golão do Igor Gomes. Domínio, e aí domina pra frente, domina ajeitando pra bater. Cai a bola na canhota, ele enche o pé e manda pro fundo do gol. Atingimos a maioridade. Podcast GE São Paulo 18. E hoje, muito especial, com Open Bar de Carisma, com ela que fala mais do que rádio, Fabiola Andrade. Seja bem-vinda. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está de madrugada. Boa sorte. Muito bom. Razan, nosso setorista de São Paulo, também presente aqui. Seja bem-vindo. Que prazer ter vocês aqui comigo. Fabiola Andrade, hein? Fala assim. Presença ilustre. Tô amando, maioridade, ó. Hoje o dia dela tá agarrado. Tá Começou agarrado. cedo, tá aqui até agora. E ele pensou bastante, mas eu gostei desse texto. Você foi bem demais, cara. Muito bom, cara. Adorei, ter elogios de amigos. É que é amigo, né, gente? Agora, vocês não sabem a estrutura desse podcast. Meu Deus, nem as rádios vão ficar com inveja desse estúdio aqui. Eu não tenho a menor dúvida disso. Meu Deus. Henrique Totti na nossa mesa de produção aqui, com edição e tudo, sob os olhares de Leon. Ele não sai, ele não larga o osso, ele tá aqui olhando, olhares tirando atentos. foto. Leonardo Bianchi. Gente, São Paulo 2, Atlético Mineiro 0. Excelente jogo do Tricolor ontem. Igor Gomes, que a gente cobrava aqui que ele teria que ser titular, eu até disse, se não for titular contra o Atlético Mineiro tem que sofrer uma cobrança, o Fernando Diniz. Ele foi titular e acabou com o jogo. Um gol e uma assistência pro gol do Vitor Bueno. Melhor jogo do São Paulo sob o comando do Felipe Diniz. Do Felipe Diniz, não. Do Fernando Diniz. Eu falei pra ele outro dia, vai acontecer isso uma hora. Sob o comando do Fernando Diniz, Fabiola, razão, microfone, é de vocês. Os 20 minutos do segundo tempo, sim, né? Aqueles primeiros 20 minutos. E o Igor Gomes acho muito legal. Fiquei muito feliz com o gol dele, porque, primeiro, que é um garoto muito preparado. Acho que ele tá pronto para poder assumir esse lugar na equipe. E todo mundo pedindo ele. O Cuca acabava não colocando ele para jogar como titular. Acho que ele... Jogador, quando ele é decisivo, ele é importante, ele faz isso. Ele tem a oportunidade, entra e mostra por que tem que estar ali. E acho que o Igor Gomes fez isso, Razan. Naqueles 20 minutos, acho que os melhores 20 minutos do Fernando Diniz, né? Acho que até no conjunto concordo com o Leandro e com você sobre ter sido o melhor jogo do São Paulo com o Fernando Diniz. Foi o 7º jogo, São Paulo tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota com o Fernando Diniz. E essa por 2-0, que também tem sido raro, né? Fazer mais de um gol pro São Paulo tem sido raro. O São Paulo tem tido problemas de ataque, mas nesse jogo conseguiu se desenvolver. E o Igor Gomes é o que a gente falava nos últimos podcasts. Vinha pedindo passagem, entrou nos últimos 5 jogos saindo do banco e melhorando o desempenho do time. E agora teve a oportunidade como titular. E vai ficar difícil agora para o Hernanes conseguir voltar para esse time, embora sempre tenha que lembrar que o Daniel Alves estava suspenso e o Luan também, por isso também a brecha. E você vê que a hora que o Hernanes entra no jogo muda completamente. O ritmo vai lá para baixo. Impressionante. É outra característica, né? O Hernanes vai ter que correr muito aí para tentar brigar, porque hoje nem briga. Hoje é reserva do São Paulo. Impressionante, eu até comentava isso. Estava assistindo o jogo com algumas pessoas, falei, gente, o Hernanes entrou, é outro jogo, é outro ritmo. Agora, é claro... não que o Hernanes não possa jogar o futebol que ele já jogou, né? A gente tem que ver e acompanhar. E, de repente, uma evolução do Hernanes também para poder brigar. Mas, por enquanto, não dá para brigar, né, Azan? O Igor dá uma dinâmica que o Hernanes não tá tendo nessa temporada e não conseguiu, seja por problemas físicos, seja por uma má fase técnica, joga em outra rotação mesmo. Ele até tem se esforçado, às vezes, entrega na marcação, contribui para o time no jogo contra o Flamengo no Maracanã, por exemplo, foi muito guerreiro, pegou umas bolas, conseguiu desarmar bolas importantes, assim,
abdicando de jogar para ajudar coletivamente, mas é pouco para o que se espera do Hernanes. O que se espera dele é decisão com a Exato. bola. Eu vou falar uma coisa agora que eu sempre quis dizer. Eu sempre sonhei dizer. No podcast? Vou soltar aqui uma provocação. Não tem os apresentadores? Não falam, vou soltar agora uma provocação. Ó, Vou dar Ótimo. aquela provocada. Eu já até sei qual É é. sempre isso. Igor Gomes é o melhor jogador de São Paulo na temporada? Na temporada? Sim. Acho que é cedo para falar isso. Aí tem o Thiago Volpe, É né? cedo, nós estamos em novembro quase. Razão. Exato, mas o problema é que ele não jogou muito no Sim, mas São ó, Paulo. melhor Jogou momento pouco. do São Paulo. E o Thiago Volpe? Melhor Esse momento do tá São voando Paulo. há algum Não, tempo. muito bom, muito bom. Eu acho, sempre... eu acho que o sistema defensivo ali é difícil eleger um só, tá? Thiago Volpe, Bruno Alves e Arboleda. Esses Bruno três Alves. são os jogadores mais regulares Vocês estão do São Paulo fugindo na da minha temporada. provocação. Vocês estão fugindo da minha Não, provocação. Não é, ele não não é, é. não A é. resposta é não. Não E é. pra mim é. Ok. Melhor momento do São Paulo. Aqui é uma democracia, amigo. Pode Melhor falar. momento do São Paulo na temporada no Paulistão com Wagner Isso é Mancini. Quem foi o verdade. destaque? Isso é verdade. Foi um Melhor dos momento, destaques do melhor time, sim. momento do Diniz agora. Quem tá sendo destaque? Melhores momentos com o Cuca, ali contra o Grêmio, que entrou e mudou o jogo. Depois na retinha final ali, Igor Gomes. Quando É ele tá o- tendo chance, ele tá mostrando bom trabalho. Então. Mas eu acho que precisa de uma amostragem maior pra você falar que o cara é o melhor da temporada. O São Paulo investiu alto em Pablo, investiu alto em Pato, investiu alto em Hernanes, investiu alto em Daniel Alves. Nenhum teve a regularidade que teve o Igor Gomes até agora. Nas poucas chances que teve. Eu acho que o Pato agora tá numa fase ruim, mas o Pablo demonstrou. Quando jogou, entregou bem. A média de gols dele não acho ruim. Ele deu uma azar, né? É uma, Pablo- é uma a cada 3, mais ou menos, a média dele de gols. O Pablo deu muito azar, Muito é isso. azar. Muita falta de sorte, ou seja lá como É. queiram. Ele, se ele jogasse a temporada inteira, os números do Pablo com certeza seriam muito melhores. E ele é o artilheiro do São Paulo na temporada, jogando pouquíssimo, tá? Eu também acho 7 que o Pablo- gols Isso na mostra como o temporada. São Paulo não tá... Tá mal. Mas hoje não é dia de criticar. Ganhou Não, ontem, Exato. ganhou no último domingo, 2-0 contra o Galo. Segunda-feira, todo mundo feliz no São Paulo, né? Todo mundo muito bem. Manteve a quarta colocação. Tá indo bem, tá muito bem colocado para brigar por uma vaga direta na Libertadores. De olho no Santos, hein? 3 pontos atrás 3 do pontos. Santos. É. Só lembrando que se o São Paulo ganha no próximo jogo e o Santos perde, o São Paulo ainda não passa, porque o São Paulo fica com 14 vitórias, o Santos ainda tem 15. Por isso que a gente sempre repete aqui que empatar em jogo em campeonato de pontos corridos é Uma um tragédia. péssimo negócio, porque você fica muito atrás no número de vitórias e isso é ruim. Óbvio que empatar Haja vista- ainda é melhor que perder, né? Já visto o Corinthians em queda livre, né? Só empata, 6 jogos sem vencer. Só o Fernando Diniz está conseguindo resolver ou corrigir um problema que vinha no São Paulo do Cuca, que era a falta de vitórias como mandante, né? As 4 vitórias dele são como mandante. Sim, muito bom. Venceu Fortaleza no Pacaembu, os outros 3 jogos, Avaí, Corinthians e agora Atlético Mineiro no Morumbi. Então, o que era um problema de não ganhar em casa, ficou para trás. O Morumbi tinha deixado de ser um porto seguro pro São Paulo, né? E os E 3 voltou jogos a nos ser. quais o São Paulo não venceu foram fora, mas 2 empates, um com o Bahia, um com o Flamengo no Maracanã, e a derrota pro Cruzeiro, esse sim um jogo muito ruim do São Paulo. Olê, sabe uma coisa que eu fiquei muito impressionada contra o Atlético? Porque os 2 últimos jogos do São Paulo não tinham sido bons, né? A derrota para o Cruzeiro e aquela vitória sofrida em cima do Avaí. O Avaí com um a menos o segundo tempo inteiro. Desde os 22 minutos do primeiro tempo. Desde os 22 minutos do primeiro tempo. E o São Paulo tocava a bola, tocava a bola, tocava a bola e a gente não via objetividade. Neste domingo, eu vi um São Paulo diferente. Por isso que eu acho que pode ser o começo aí de uma grande subida no campeonato. Só complementando o que você falou, o São Paulo pega o Palmeiras agora nessa quarta-feira no Clássico. Era isso, E que o você Sa- tirou as palavras da minha boca. Eu ia abrir o microfone para você já falar da agenda. E o Santos vai pegar o Bahia, porque você citou o Santos pega o Bahia na Vila Belmiro. É uma rodada mais difícil pro São Paulo, pensando em ultrapassar o rival. E eu não citei o Santos por acaso, Razão. Eu citei o Santos porque eu aposto que o São Paulo termina o campeonato na frente do Santos. Olha aí, E quem ousado. citou o Santos sou eu. Pode ouvir aí, porque você não vai ficar com mérito daqui, não. É isso, é a primeira vez que eu venho no podcast, tô brilhando. Ah, Humildade e ousadia. Humildade com Fabiola Andrade e ousadia com Leandro Canoni. Muito bom. Eu tô só tocando de lado é só aqui. brincadeira, hein, gente? Ó, que isso. Razão, vamos lá. Próximo jogo, o maior desafio. Não sei se a Fabiola concorda. O maior desafio do Diniz até agora. Teve o Sim. jogo contra o Corinthians, tudo bem, ok. Mas era no Morumbi. São Paulo vai jogar na Arena do Palmeiras, quarta-feira, 21h30. Desculpa, 19h30. Isso, 19h30. 19h30. Um jogo complicadíssimo. O São Paulo ainda não vem. Embora tenha eliminado o Palmeiras
no Paulistão, na semifinal do Paulistão, nos pênaltis, eliminou depois de um empate por 0-0. O São Paulo tem um retrospecto péssimo dos péssimos na Arena do Palmeiras. Razan, Fabiola? Eu só discordo de ser o maior desafio do Diniz. Pra mim, o maior desafio dele foi a estreia contra o Flamengo no Maracanã, que era um jogo muito difícil. Ele teve um dia de treinamento e ali uma pancada já começa todo mundo, será que vai dar certo? Será que não vai? E ele conseguiu sair muito bem, era uma prova de fogo. Outros treinadores talvez até nem quisessem ir pra esse primeiro jogo, ele foi. E o time conseguiu arrancar ponto do Flamengo no Maracanã, que está se mostrando cada vez mais algo raríssimo. Só isso, mas é um jogo muito difícil para o São Paulo. O retrospecto fala por si só. A própria classificação no Paulista nas semifinais desse ano mostram como foi. Não consegue vencer lá. Então, para quem está querendo se firmar no G4, esse é o jogo que você coloca mais confiança ainda e fora de casa, que é a vitória que está faltando para o São Paulo. Só me recorda, Razan, e talvez o Henrique Totti, que eu tenho certeza que assistiu esse jogo, pode me ajudar a lembrar. Só me recorda, quem foi o jogador do São Paulo que peitou os jogadores do Palmeiras nesse jogo? Que foi pra cima e que fez um algazarra na defesa do Palmeiras? Quem foi? O seu protegido. Igor Gomes. Tá aí. Tô falando, a minha tese tá sustentada aqui, Razan. Fabiola. É que eu acho assim, acho que o Leandro não tá levando em consideração esse jogo contra o Flamengo, porque... Não foi, fala a verdade, você não pode considerar o Fernando Diniz como um técnico naquela partida. Acabei de derrubar minha garrafinha, parabéns, Fabiola Andrade. Você não pode considerar o Fernando Diniz um técnico naquela equipe. Ele simplesmente chegou, conversou com os caras, prazer, vamos lá pro Maracanã. Deu um treino só. Mas era uma grande roubada, por isso que eu quero dizer. Super. Assim, o jogo contra o Corinthians, evidentemente o Corinthians num outro momento do Palmeiras, não jogando bem, e enfrentou o Corinthians no Morumbi. Definitivamente, acho que quarta-feira agora, nesta quarta, vai ser o melhor momento pra gente avaliar aí o time do Fernando Diniz. E se a Fabiola concordou comigo, eu tô com tudo, Razan, desculpa. Aí eu fico pra baixo mesmo, não tem jeito. Razan. E vai ter agora voltas de Daniel Alves e Luan, Luan, eu ia te né? perguntar. E agora aí fica a dúvida pra quem que vai perder vaga nesse time que jogou bem. Mas vocês não acharam que o time ficou mais... Eu gosto muito do Luan, tá? Mas vocês não acham que o time ficou mais leve ontem, mais... Muito mais. O Tchê e o Lisieiro como volantes, o time tem mais qualidade de saída de bola, de rapidez, de passe, muito mais. O Luan é um cara mais de destruição, de marcação, embora saiba fazer essa saída de bola também, e às vezes chegue mais na força no ataque. E no Clássico ele vai ser muito importante. Acho que o Luan no Clássico vai de titular, porque você precisa, né, de cuidado. E fora de casa também. Fora de casa. Não é um jogo muito complicado pro São Paulo. É a dúvida quem que vai perder vaga nesse meio de campo. Porque o Dani Alves também imagino que não vai ficar no banco de reservas, né? Mas não vai jogar... Afinal, o Dani Alves está aqui. Como diz ele, o falso lateral? Ele está querendo jogar de ponta ali, né? O falso porque lateral. Na escalação contra o Avaí, ele começa como lateral e aí ele fala no Grande Círculo do Sport TV, para quem não viu, tá disponível a entrevista na íntegra. Que valorizar o trabalho de decupagem do Razan, que escutou e viu o programa inteirinho e digitou tudo. Pois é, rapaz. 1h30, mais ou menos. E ele começa de lateral, mas ele vem pro meio para ajudar na construção da jogada e depois acaba até mudando de posição durante o jogo, porque ele sabe fazer mais de uma. Então, também tem essa possibilidade. Tudo aberto e eu tenho certeza que o Fernando Diniz vai fazer um baita mistério para esse jogo, como já vem fazendo nos últimos. O cara que mais deu assistência pro Messi na vida, eu acho que não pode jogar de lateral. Só uma opinião, ponto. Falei. Muito bem, tá aí. É isso aí, eu gosto... A gente abre o microfone aqui para quem tem opinião. Quem não tem, nem entra aqui. Tem que ter opinião. Nem desce pro play. E opiniões fortes. Razão, algum desfalque? Desfalque de suspensão nenhum. O Pablo deve continuar fora, né? O Pablo tá com essa recuperação de um estiramento na coxa. O Luan e o Daniel Alves voltando. E aí tem a situação do Toró. Tá em recuperação também de estiramento, mas o Toró imagino que não seja titular quando voltar já de cara, porque é um processo que tá em andamento ainda. E o Juanfran também retornando, da contratura muscular dele, é a possibilidade que retorne. Então o São Paulo deve ter vários reforços, entre aspas, nesse jogo. Pode até serem 4 reforços se voltarem todos, né? O Luan e o Daniel Alves, os que estavam suspensos, voltam com certeza. E o Toró e o Juanfran, se conseguirem se recuperar das lesões. Tô provocativo hoje, Razan. Fabiola. Lá vem. Provoque. Vou perguntar primeiro para você. Juanfran, o que ele fez melhor até agora? Deu entrevista ou jogou bola no São Paulo? Deu entrevista. Tenho que falar, né, gente? Fala bonito, né? A apresentação dele foi incrível, sim, né? Ele articulado. Até um português ele já falou na chegada, um gentleman. Foi linda a apresentação dele, de verdade. Eu tava lá, achei o máximo. Mas ainda não apresentou o que a gente esperava, né?
Vamos ver. Tem adaptação do cara, né, Lê? Tem. Cara. Vocês têm que levar isso em consideração, cara. Nunca jogou no Brasil. É diferente vir pra cá. Né? Não, Razan? Eu acho que sim. Tem tempo de adaptação. É uma carreira inteira feita na Europa. Defensivamente, eu acho que ele contribui muito. E o Igor Vinícius, por exemplo, que é um jogador da posição, disse que aprende muito taticamente com ele no dia a dia sobre posicionamento, como deve fechar a linha de 4 e tal, porque o lateral lá fora não é o lateral aqui do Brasil que vai no fundo, né? Eles são como se fosse um quarto zagueiro pelo lado fechando a defesa. E é o que o Juan Fran faz, mais ou menos, aqui no São Paulo. Até quando se contratou os dois, a gente achava que o Igor Vinícius já tá, né, morto. Ia ter só muito, a concorrência do Daniel verdade. Alves e do Juan Fran. E ele tá bem pra caramba, a ponto de o São Paulo tá decidido. Hoje é o melhor lateral de São Paulo. Não, e o São Paulo tá decidido a comprar ele definitivamente por R$2 milhões por 50% dos direitos. Essa decisão só vai ser tomada definitivamente em dezembro. Se até lá não mudar, o panorama hoje, se alguém falar São Paulo, é agora, compra ou não? Tá comprado. Se tivesse que decidir agora, mas só pro final do ano ele tá emprestado pelo Ituano. Aproveitando, Raza, tem outro jogador nessa situação que já foi até citado aqui hoje, né? Thiago Volpi. Exatamente. Thiago Volpi agora, tem né? a opção de compra de $5 milhões. Aí já é um valor mais esse... salgado, mas é um cara que é unanimidade já pra torcida, pros dirigentes. O discurso é assim, finalmente conseguimos resolver o problema no gol desde a aposentadoria do Rogério Ceni em 2015. Exato. Essa é a argumentação no bastidor do São Paulo. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, Leco, gosta muito do Volpi. O papel dele, além do bom desempenho que ele tem exercido dentro de campo, o papel de liderança fora de campo conta muito a favor do Volpi. As pessoas gostam da postura dele. Ele foi um dos líderes do elenco, junto com Daniel Alves, Hernanes e Pablo, que pediram a contratação do Fernando Diniz. Então, ele tem agradado em todos os aspectos, embora ali no começo tenha tido talvez um questionamento, ele já deixou isso para trás. E assim, se você perguntar para 10 entre 10 São Paulinos, a opinião é que ele tem que ficar, tem que comprar, porque é impressionante nas redes sociais o retorno que a torcida do São Paulo dá positivo em relação ao Volpi. No domingo eu tava de folga, mas eu vi o jogo por questões profissionais, obviamente. Claro, a gente sabe E eu, isso. acompanhando, tava do lado de um palmeirense. E ele falou assim, nossa, esse Volpi não me passa segurança. Eu falei, meu amigo, vocês não sabem o que é ter Sidão. Entendeu? Vocês não sabem o que é ter Denis no gol. Né? O Rogério Ceni. Os caras têm o Everton, Praz e Jailson aí. Os três. Qualquer um dos três vale. Se tirar o Volpi do São Paulo, os 3 goleiros do Palmeiras são titulares no São Paulo. Não tem como, assim. Tem então, muito mais rodagem, já provaram mais tempo, né? O Jean fez uma Série A no Bahia, mas é outra coisa, é diferente. Não, mas eu discordo desse palmeirense radicalmente, assim. Eu também assisto jogos com São Paulinos o Volpi tá tranquilo. Foi no Volpi, tô tranquilo. Exatamente. Eu acho São Paulino tem essa impressão. A reação verdade. é contrária. E eu vendo o jogo do Flamengo contra o Grêmio, né? O Paulo Vitor não foi bem nesse jogo. Eu pensava exatamente isso. Como é importante um goleiro que passa segurança. Num time grande, assim. Num time que quer ganhar título. Porque o zagueiro... O que eu imagino? Eu, quando arrisquei jogar bola, eu jogava um pouco de zagueiro, né? Meu Deus. E eu arrisquei pouco porque meu pai sempre falou assim pra mim, filho, ele foi me ver jogar bola uma vez, ele saiu do clube pra jogar bola, ele me levou numa loja e falou, escolhe a bola que você quiser, você precisa ser o dono da bola, senão você não vai jogar. Tá vendo? A importância da sinceridade na vida do ser humano. Então assim, ele caminhou, então eu falei, quer saber, eu vou jogar de zagueiro que destruir é mais fácil que construir, então eu vou jogar de zagueiro e eu sempre jogava. E você ter um goleiro bom... Você acha que eu jogo de zagueiro por quê? Você tem um Só goleiro temos craques aqui, hein, Henrique? Você tem um goleiro bom, o que te faz? Se você errar, você sabe, se errar, pô, tem um goleiro. É isso. Com o goleiro ruim, o zagueiro já fica tenso. Se eu errar, acabou. Né? Tem um goleiro ruim ali que não vai dar conta e vai sobrar pra mim. Então, acho que até uma parceria rola melhor, né? É assim, quando um time é muito bom, né, e tá brigando por título, tá em decisões, é um time, obviamente, que vai pra cima do adversário, que geralmente joga, tem uns momentos fortes pra ir pra cima do adversário. E a bola vai raramente atrás no gol. Então, quando vai, ele tem que estar pronto pra decidir, pra poder não deixar a outra equipe sair em vantagem. Chegamos a 20 minutos de aviso aqui, Henrique Totti, 20 minutos do programa da maioridade, o programa podcast GE São Paulo, número 18. Muito feliz de estar aqui com Fabiola Andrade e Marcelo Razan. Prazer. E vamos aproveitar que a gente já estava falando um pouquinho de bastidores, de reforços, de contratação, do que pode vir aí o ano que vem, para trazer aqui um debate quente. Nesta segunda-feira, Eric Abidal, secretário técnico do Barcelona, esteve no CT do São Paulo depois de, no domingo, estar no Morumbi para acompanhar o jogo do São Paulo e ver algumas joias do São Paulo. Vamos, antes de mais nada, ouvir o Razan para ele falar um pouquinho do que está acontecendo e depois a gente vai ouvir um áudio de uma pessoa aqui que é uma surpresinha para vocês.
Esse cara aí quase não participa aqui. Não gosta. Ele foi ver o Lisiero, o Antony e acabou vendo o Igor Gomes, né? O que eu ouvi do São Paulo, de gente lá de dentro, é o seguinte, assim, ele foi ver o Lisiero, é um jogador que já foi tirar passaporte europeu no ano passado em Barcelona, e chegou até a encontrar o Malcom, ex-atacante do Corinthians, que no Barcelona por lá. Desde então já trocou de agente, é o André Cury, o atual empresário dele, que esteve junto com o Eric Abidal nesta segunda-feira lá no CT do São Paulo. O Lisiero é um cara que eles observam, mas quem surpreendeu e eeles nem estavam pensando em olhar foi o Igor Gomes, o seu tão citado Igor Gomes e Leandro Canônico. Pupilo. Fez um gol, deu passe para o segundo gol, enfim, natural. É um cara que eles não estavam pensando, mas, opa, acendeu um sinalzinho aqui. Ó, tem esse jogador aqui também, mas o principal era o Lisiero. O Lisiero fez um jogo na média, na avaliação deles, e o Antony deu passe para um dos gols do São Paulo. Fabiola, você acha que o torcedor do São Paulo tem que se preocupar com essa visita? A janela tá fechada, para agora não. Sim, não, eu acho inevitável. Final do ano vai ter saída, e não só do São Paulo, né? O mercado brasileiro é assim, a gente perde atletas novíssimos cada vez mais cedo. É uma tristeza, a gente sempre fala disso no futebol brasileiro. A gente não vê mais os moleques jogando aqui, ganhando títulos. É muito triste. Acho que inevitavelmente vai sair um jovem desse para fora. E acho também que o Daniel Alves vindo para o São Paulo atrai muitos olhares para o São Paulo nesse momento. Então, imagina assim, o Flamengo tem muita visibilidade por causa do Jorge Jesus, está jogando muito bem, né? O Santos tem muita visibilidade porque o Sampaoli chama isso. E o São Paulo, o Daniel Alves traz a Europa para dentro do São Paulo para acompanhar mais o São Paulo. Muito bom, então vamos ouvir aquele que gosta mais de bastidor do que produtor de musical. André Hernan, o que você tem para dizer dessa visita? Leandro Canônico, bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte. É muito bom estar participando com vocês aqui do podcast GE São Paulo para trazer um pouco mais do bastidor, né, dessa visita do Barcelona, não só ao Morumbi no jogo contra o Atlético Mineiro, mas também na reapresentação no CT da Barra Funda. O André Cury, que a gente sabe que é um empresário influente, é um cara que tem um trânsito muito grande no Barcelona, esteve no CT com o Eric Abidal, que é secretário técnico, né, de futebol, faz parte da diretoria do Barcelona, ex-jogador do Barcelona. Foi lá no CT, não só rever o amigo Daniel Alves, rever o Juan Fran, que ele jogou contra muitas vezes, mas também, claro, foi observar os garotos, o Antony, o Igor Gomes, que está numa fase muito boa, mas o foco da visita foi mesmo pro Lisiero. O Lisiero é um jogador que tem 21 anos, é muito jovem, trabalha com o André Cury o representa e assim, ele já tem passaporte europeu. É um jogador que recentemente foi até Barcelona, foi renovar o passaporte europeu e é um jogador que tem uma característica, assim, meio campo, muito ágil, aquele jogador moderno que sai pro jogo, troca passes rapidamente, chega à frente, arremata pro gol. É um jogador que pelo estilo de jogo agrada ao Barcelona. Vai sair negócio com o São Paulo e com o Barcelona? Ainda é muito precoce pra gente falar disso. Mas a gente sabe que quando um dirigente do tamanho do Abidal sai do país para observar o jogador, para ver o jogador em loco, é porque a coisa já tem um andamento. E isso eu ouvi dentro do São Paulo e também de alguns colegas catalães, pessoas que cobrem o Barcelona, jornalistas que a gente tem contato, também bateram nessa tecla do que me contaram no São Paulo, de que quando um dirigente do Barcelona sai para ver um jogador e um cara tipo o Abidal, não sairia de Barcelona assim se não tivesse alguma coisa já em andamento. Claro que ainda não tem uma proposta, claro que ainda não tem uma oferta, o São Paulo não sinaliza ainda com nada, tem a multa rescisória evidentemente, mas assim, a gente está se aproximando do final do ano, de uma janela que os clubes começam a investir em jogadores do Brasil, sempre tiram os jogadores, é meio de temporada na Europa, e aí principalmente um jovem, eles já começam a preparar esse jovem, foi assim com o Militão, foi assim com o Gabriel Jesus, então assim, a sensação que eu tenho é que assim, há uma observação maior para o Lisiero, algo que pode render frutos, pode render uma negociação, mas ainda está num processo que não tem uma proposta, o que pode acontecer. Mas de fato, essa visita do Barcelona, essa vinda do Abidal para cá,
tem um foco maior em cima do Lisieiro. É a notícia que a gente trouxe, que está lá, evidentemente, no Globoesporte.com e também em todas as nossas plataformas, no Sport TV, no Seleção Sport TV, enfim, no Globoesporte.com está lá a notícia do Lisieiro em relação a essa parada aí do Barcelona. Tá aí o André Hernan. Depois disso eu devo desculpas. Eu quero aproveitar esse momento e tirar aqui pelo menos uns 30 segundos, 40 segundos. Fabiola, você Sim. fala mais que rádio, mas o André Hernan, a gente pediu um áudio de 1 minuto. Foi 3 minutos e mais um pouquinho. Eu devo desculpas a você, eu Muito peço obrigada, perdão. eu sou a Eu peço segunda. perdão. Depois o André Hernan, eu não achava justo eu ficar no primeiro lugar, né? Então no pódio, ali, quase pertinho. A gente tá pertinho. E agora espaço para correção, com a palavra Marcelo Razan. É isso, eu comentei que o Lisieiro foi ano passado para Barcelona para tirar passaporte. Ele esteve em Barcelona, encontrou com o Malcom, mas ele tirou o passaporte dele na Itália, portanto isso facilita uma possível transferência para o futebol europeu. Já não conta como um jogador extracomunitário, ele já pensando nisso, porque é o sonho da maioria dos jogadores, como a Fabiola estava falando. Ano passado regularizou, então caso essa possibilidade evolua, já tem uma abertura um pouco mais fácil no caso do Lisieiro. Fabiola Andrade, pode preparar o seu history stories na sua plataforma Já estamos para aqui. os seus milhões de seguidores. Agora nós vamos chamar quem? Quem? Eduardo Rodrigues, o outro setorista do Globoesporte.com. Vamos ligar para ele agora e ele vai participar, porque ele foi ao treino nessa segunda-feira e também, com certeza, tem mais informações. A briga tá boa aqui hoje, hein, Totti? Para ver quem fala mais. Fabiola, André Hernan e Edu. Vamos ver quem vai ganhar. Trio Parada Dura. Fala, Leandroca. Alô, por favor, o Eduardo está? Ele está sim, quem gostaria? Olá, Eduardo. Você ganhou uma participação no podcast GE São Paulo. Parabéns! Fala aí. Que recepção maravilhosa, hein? É que isso aí. recepção maravilhosa. Saudades! Edu, estamos aqui com Fabiola Esse é- Andrade, Marcelo Razan, Henrique Totti e eu, Leandro Canônico. Dá suas boas-vindas e já chegando com informação. Como é que foi essa visita do Abidal no CT? Olha, eu só queria dizer que é uma honra estar com Fabiola Andrade aqui nesse podcast. Puxa Há um saco. tempão Olha. já que eu falo, Fabiola, você tem que ser convidada, você é nossa convidada de honra. Demais. E é um prazer estar falando com Fabiola Andrade hoje. E um abraço a todos vocês aí dessa mesa maravilhosa. Quem tem amigo tem tudo, né? E vamos lá, então. Eu já vou responder aqui a pergunta que André Hernan fez nesse podcast, se o Lisieiro está preparado para ir para o Barcelona. Já vou dar minha opinião, porque como diz o Leandroca, né, você está aqui para dar opinião. Minha opinião Muito é que bem. hoje não está preparado para o Barcelona. Não vejo o Lisieiro. Eu faço uma comparação muito, muito grande assim com o Arthur, que era do Grêmio. O Arthur foi para o Barcelona muito mais preparado que o Lisieiro. Não enxergo hoje ele como um jogador, claro, eu acho que ele pode ser comprado pelo Barcelona e ser emprestado para um outro clube. Não acredito que, vamos supor que ele seja um dia contratado, como bem falou o Hernan aí, nada que tenha proposta do Barcelona pelo Lisieiro, pelo Igor Gomes, pelo Antony, nada disso. Mas acho que se um dia ele fosse contratado, ele seria emprestado para depois retornar ao Barcelona. Essa é uma opinião até de um jornalista espanhol com quem eu conversei nessa semana, de que não, mesma coisa que o Edu falou, de que se o Barça comprasse, se fosse algo que andasse, talvez fosse um valor até um pouco menor, e aí o Barça emprestaria ele para depois ele pegar a experiência. Diferente do Arthur, que já chegou como campeão da Libertadores. Né? Ele falou em off ou em on? Falou em off, Leandro. Ah, então você não pode citar o nome dele. Exato. Que fase vivemos? O jornalista espanhol, Edu. Tá vendo? A fonte enigmática aqui. Fonte enigmática. E aí, como você me perguntou, né, Leandroca, como é que foi essa visita do Abidal? O Abidal ele tem uma amizade muito grande com o Daniel Alves, eles jogaram juntos no Barcelona. O Raí também tem uma amizade com ele. E o Juanfran foi adversário quando jogou no Atlético de Madrid. Então a gente esteve no CT lá nessa segunda-feira e teve um papo muito bacana do Abidal. Ele ficou um tempão lá fora, ali na parte externa do CT, na parte externa dos gramados, conversando com o Daniel Alves, conversando com o Juanfran, e a gente pôde ver toda a movimentação. Até tive a honra de cumprimentar o Abidal. Foi um baita jogador do Barcelona, teve um problema de câncer, né? Acho que ele fez se eu não me engano, 2 operações por conta de um câncer, voltou, teve uma festa bonita no Camp Nou. Então é uma celebridade no mundo do futebol, né?
Então foi muito legal essa entrada do Abidal no São Paulo. O Barcelona tem esses olheiros que vêm no Brasil. No jogo contra o Grêmio e Flamengo, melhor dizendo, na Libertadores, o Barcelona veio observar Rodrigo Caio e Everton. E vale lembrar que o Rodrigo Caio tem participação, acho que o Razan pode até falar melhor, o Rodrigo Caio tem participação com o São Paulo ainda, tem um pouco de direitos econômicos vinculados ao São Paulo, e o Barcelona veio ver o Rodrigo Caio também. Acho que o Razan pode falar melhor um pouco disso aí. Muito bom, Edu. E mais algum detalhe que você queira falar de como foi o retorno do São Paulo aos treinos nesta segunda-feira? Lembrando que a gente está gravando na segunda-feira, o podcast Claro. GE São Paulo é gravado semanalmente, às segundas-feiras, e quando tem rodada dupla, a gente fala da rodada dupla na outra segunda-feira. Então, lembrando que quarta-feira o São Paulo enfrenta o Palmeiras às 19h30 no estádio do Palmeiras. Edu. Eu acho que o destaque fica para saber se o Igor Gomes vai atuar no meio de campo com o retorno do Daniel Alves. Eu vou dar a minha opinião aqui mais uma vez, né? Eu acho que o Daniel Alves vai de lateral direito. No grande círculo ele falou que ele é o falso lateral, né? Então ele começa na lateral direita e muitas vezes ele vai ali para o meio de campo, ele faz uma espécie de... Ele é um pouco híbrido no time, ele não fica só guardando posição ali na lateral. Então acho que o Igor Gomes permanece no time, o Luan retorna de suspensão, deve voltar no lugar do Lisieiro ou do Tietê. Eu apostaria na saída do Lisieiro. O Tietê é um homem de confiança aí do Diniz, acerta muitos passes, então acho que pode ter algumas mudanças no time. Minhas apostas são essas: Daniel Alves na lateral, Igor Gomes permanece no meio e Luan no lugar do Lisieiro. Edu, se arrisca aí então e fala de 1 a 11, não necessariamente pelos números, mas por questão de posição no campo, de 1 a 11, qual o seu chute para São Paulo, para Palmeiras e São Paulo, qual a escalação de São Paulo? Vamos lá, vamos tentar aqui ser breve. Thiago Volpi no gol, Daniel Alves na lateral direita, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Luan, Tietê, Igor Gomes, Vitor Bueno, Antony e Alexandre Pato. Essa seria a minha escalação. E o técnico Fernando Diniz ainda, né? Eu espero que sim, né? Até quarta-feira eu acho que ele continua no cargo. Edu, obrigado pela sua participação. Eu espero muito que a gente se veja na redação amanhã, que eu tô com saudade. Estaremos aí. Um beijo a todos vocês e boa discussão aí. Um beijo. E só pra dizer, você perdeu, tá? A Fabíola e o André falam mais que você. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu já tinha falado também que o falso lateral também eu já tinha citado aqui. Você foi repetitivo. Peço desculpas então pela minha falha, viu? Eu vou tentar ser melhor. E pode ser falso 9, pode ser falso lateral, só não pode ser uma falsa pessoa, porque a humanidade precisa de sinceridade. Exato. Eu amo Leandroca. Que podcast maravilhoso. Um beijo. Beijo. Obrigado. Valeu, Edu. Abraço. Tchau. Tá aí Eduardo Rodrigues com uma participação. Reparem que ele não usa mais o muito legal, agora ele fala muito bacana. Mas ele meteu um muito legal no final, ele não resiste. Ele não aguenta. Tá aí, muito bom. E, Razan, ele falou do Rodrigo Caio ali, e você tem informações bacanas aí, importantes para o torcedor do São Paulo sobre o Rodrigo Caio, né? É jogador do Flamengo, destaque, finalista da Copa Libertadores da América no próximo dia 23 contra o River Plate, mas tem ligação com o São Paulo, tá rendendo dinheiro pro São Paulo ainda e pode render mais, né? É isso, Leandroca. O Rodrigo Caio, o São Paulo vendeu ele 45% por 5 milhões de euros e ficou com os outros 45% nos seguintes termos: a cada ano o Flamengo teria a obrigatoriedade de comprar mais 15%, uma cota anual, por 1 milhão de euros se o Rodrigo Caio batesse uma meta estipulada no contrato. Qual que era a meta nesse primeiro ano de 2019? Jogar 4.000 minutos. Ele ultrapassou isso nos últimos jogos do Flamengo, já tem mais de 4.100 minutos, então o Flamengo tem que comprar esses primeiros 15% por 1 milhão de euros, que dá mais ou menos R$4, 4 alguma coisa, dependendo da cotação no dia em que você estiver ouvindo este podcast. O Flamengo, além de ter obrigatoriedade de compra desses primeiros 15%, já pensa em antecipar a compra dos outros 15% que teria de comprar em 2020 se o Rodrigo Caio batesse a meta. Isso teria que ser discutido com o São Paulo, que vê com bons olhos essa possibilidade de adiantar o recebimento de um dinheiro que só entraria em 2020 agora, imediatamente, mas isso teria de ser discutido. Portanto, o Flamengo já compra agora 1 milhão de euros, porque é obrigado, e pode ser que já antecipe a compra de mais 15%. E aí já pegaria essas 30% de fatia. O São Paulo ainda ficaria, mesmo se vender esses 30%, com 15%. Se o Flamengo comprar os 30%, fica no final assim: 75% Flamengo, 15% São Paulo, 10% para o jogador. E aí o São Paulo, claro, está de olho numa venda futura, porque sabe que o Rodrigo Caio é jogador
que toda a janela de transferência, quando ele estava aqui no Morumbi, despertava interesse da Europa, e já pensando numa venda futura também lucraria. Fabiola Andrade levantou o dedo e quem levanta o dedo tem prioridade. Prioridade. É sobre venda futura, né? Porque o Eric Abidal também mandou uns assistentes dele para assistir o jogo Flamengo e Grêmio, de olho no Rodrigo Caio também. Fez gol, né? É Rodrigo Caio e Everton, né? Que eles estão de olho, exatamente, lá no Flamengo. Que o Edu tinha comentado agora há pouco e você que foi repetitivo agora da vez. Desculpa. Toma essa aí! Me desculpa. Esse clima bélico não leva ninguém a lugar nenhum. Quero pedir perdão a todos os ouvintes nesse momento. Mas é o Everton Cebolinha, né? E o Rodrigo Caio é isso. Então, assim, o Barcelona tá olhando e já mostra que tem um potencial e já teve outras propostas antigas. O Rodrigo Caio teve várias, acabou não saindo do São Paulo, foi pro Flamengo. É aquele negócio que parece bom para todo mundo. O Flamengo tem um jogador titular na campanha do título, o São Paulo tá ganhando dinheiro com um cara que já tinha encerrado o ciclo no clube e o Rodrigo Caio retomou a carreira. Agora, Razan, Fabiola, o São Paulo, no meio do ano, se não me engano, de lá para cá tem renovado com as suas principais joias, tem estendido o contrato de jogadores de destaque, como estendeu do Reinaldo, estendeu do Bruno Alves. Bruno Alves, inclusive, que quase fez um golaço ontem. Torci muito, que é um cara muito bacana, torci muito por aqui. Arrancada, né? Deu uma arrancada. Baita jogada, meu. Que Baita jogada. E ele tem muito isso. Desde o Dorival ele treinava assim, não sei se o Razan lembra. Ele treina essas investidas assim que de vez em quando não dá certo, mas ontem quase deu. Já tem o Arboleda que faz gol, né? Exatamente. Mas a diretoria do São Paulo vem renovando os contratos, estendendo alguns outros contratos, dando aumento salarial, reajustando e organizando, já pensando nas próximas temporadas, e tinha a meta de não vender, de não acabar com a espinha dorsal do time pro ano que vem. Mas aí fica a pergunta aqui que está no nosso roteiro. O torcedor tem de se preocupar com o desmanche para o ano que vem? Razan, Fabiola, o microfone é de vocês. O São Paulo não bateu a meta de venda orçamentária desse ano, que era de 120 milhões de reais. De cabeça eu não lembro quanto que chegou a vender nesse ano, mas ficou abaixo. Por isso que até esses gatilhos de alguns contratos ajudam a compor talvez isso. Então, certamente vai ter que vender algum jogador pro ano que vem, porque não sei se algum garoto, não sei se algum cara mais consagrado, normalmente os garotos, como já tá claro, são os que despertam mais a atenção do mercado. Eu não sei se desmanche, acho que o desmanche talvez seja mais difícil, porque realmente isso ocorreu nos últimos anos no São Paulo. Acho que não, mas é tudo muito imprevisível, né? As coisas mudam bastante no futebol, assim como no nosso podcast é muito dinâmico. Eu acho que temer desmanche, eu acho que não, porque nos últimos anos foi muito drástico. E, como a gente escreveu no Globoesporte.com, a impressão do São Paulo para 2020, impressão não, é uma certeza de que não vai ter tantas movimentações no mercado da bola quanto teve nesse ano. Nesse ano o São Paulo contratou 14 no total e teve 13 saídas. Então, há uma certeza no São Paulo de que não vai ter tantas movimentações, ou seja, quer buscar pontualmente uma coisa ou outra. Dessa certeza, que medo. Não, Vamos ver se essa certeza vira realidade. Você tem um técnico que é pro ano que vem, que né, vai fazer um planejamento para 2020, o que nada disso é garantia de estar tudo certo, de não ter desmanche, de não trocar técnico. A única coisa que me preocupa é a troca de presidente em abril, né? Que o Leco... Dezembro tem a eleição do ano que vem. E é o último ano do Leco. E essa é a minha única preocupação em relação ao São Paulo. O que pode influenciar essa troca de presidência, essa briga, de repente, ali dentro do São Paulo, para poder, sei lá, né? A gente nunca sabe a consequência disso. É um bom ponto levantado pela Fabiola. E o Losetti até falou outro dia aqui sobre o como o Leco vai estar desesperado para o ano que vem ganhar um título, então ele vai fazer de tudo. É o último ano da gestão do presidente, que entrou em outubro de 2015, depois da renúncia do Aidar. O São Paulo continua na fila desde 2012, da Sul-Americana. Então, é um ano que talvez é a última oportunidade para ele conseguir um título sob a gestão dele. Então, sim, pode ser que tenha até talvez investimento nesse sentido. Mas acho difícil o São Paulo investir mais do que investiu nesse ano. Digo, nomes do peso de Hernanes, Pato, Daniel Alves e Pablo. Esses 4, acho muito difícil ter alguma coisa nesse sentido. Nessa quantidade e nesse nível. Fabiola, a gente aqui já oscilamos, estamos no programa 18, né? Tá. E de lá, do 1 até agora, a gente já oscilou muito. O São Paulo já disputou título, já... o Leandroca ativa um modo empolgou com uma facilidade incrível. Já ficou em meio de tabela, a gente já imaginou de tudo pro São Paulo aqui. É a vida aqui. do São Paulo em 2019. Montanha-russa, né? Exatamente. A montanha, altos e baixos. É a montanha-russa do Tricolor. Mas você, com a sua experiência de campo, para quem não sabe, a Fabiola, ela trabalha com o jornalismo esportivo há muitos anos. Ela já foi repórter... Desde 2000. Exatamente, já são 19 anos. Isso. Tem que respeitar, amigo. Não, tem que respeitar. E ela faz um trabalho muito bacana, ela sempre tem opiniões precisas e sinceras, e isso eu valorizo muito, acho muito bacana.
o seu feeling diz o que sobre o São Paulo pro ano que vem? Porque esse ano já foi. O São Paulo já tá aí, a meta é ficar no G4 Uhum. e, na pior das hipóteses, ficar no G6. Menos do que isso é mais um fracasso. Mas o que você projeta pro São Paulo no ano que vem? Só uma observação para os tricolores não ficarem bravos comigo. Eu comecei em 2000, eu sou mineira de Belo Horizonte. E o meu grande jogo em 2000... Mas você é mineira mesmo? Não Eu deu pra perceber. Eu sou de Belo Horizonte, não sou cruzeirense, não sou atleticana, não sou americana, só pra deixar claro aqui. Mas eu fiz a Copa do Brasil, né, a final lá. Desculpa, gente, eu queria só falar disso porque foi uma referência na minha vida, né? Eu comecei naquele jogaço, pensa. Enfim, vamos falar de coisa boa. Eu lembro desse jogo. Você lembra? Vamos falar eu sempre acompanhei muito futebol na televisão, eu sempre gostei. Falar de coisa boa. Eu, sinceramente, acredito no São Paulo em 2020, né? Acho que vai pegar uma Libertadores aí, pelo menos uma pré-Libertadores. Acho o Fernando Diniz um ótimo treinador. Eu sempre gostei dele trabalhando e acho que ele vem mais maduro para o São Paulo. A minha insegurança com o Fernando Diniz sempre foi ele querer impor o estilo dele muito rápido e fazer os caras jogarem aquele futebol que ele acredita, que eu acho que faz muito bem para o futebol brasileiro, que é um cara que gosta de um futebol ofensivo. Ele só tem que respeitar um pouco o tempo, né? Ele tem que dar tempo para poder isso acontecer. Ele tem que se preocupar com muitos outros fatores além do futebol ali, do toque de bola, que é muito bonito de se ver. Acredito que ele vem mais maduro para o São Paulo. Acho que ele está implantando aos poucos o trabalho dele e, sinceramente, acho que vai dar muito certo. Eu estou muito otimista aí com esse fim de ano e com o ano que vem do São Paulo. Razão. Eu concordo com a Fabiola no otimismo em relação ao Fernando Diniz. Os números dele são bons, né? Nesse começo. 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 66% de aproveitamento. Acho até que tá dando um resultado mais rápido do que se esperava. Até pelo menos para mim, não esperava tão rápido. Com certeza. Porque se pensa sempre que a filosofia de jogo dele demanda um tempo e realmente é algo diferente do que os outros técnicos implantam por aqui. Para ano que vem, acho que é fundamental isso que a pergunta que você fez agora, a resposta dela. Se vai ter ou não o tal do desmanche. Acho que não. E não tendo, aí o São Paulo sai na frente. Porque o elenco é forte. Exato. Tem um time, tem um bom treinador, né? Um cara bom de serviço, bom de trabalho. Eu não acredito, gente. Quem que deixou o telefone celular ligado aqui? Foi o Totti, claro que foi o Totti. Henrique Totti, meu Totti filho. fazendo totices. Mas é isso, o elenco é forte, se mantendo o treinador e trazendo uma ou outra contratação sem perder a base, porque vai ter que vender alguém, a conta não tem como fechar assim. Eu acho que tá claro, alguém vai ter que ser vendido, não sei qual dos garotos. Vende um garoto que não faça Nesse ano, falta. foi exatamente isso que o São Paulo fez esse ano. Vendeu o Morato, que era um cara que nunca tinha jogado no profissional, para poder manter o time, a espinha dorsal, tentando brigar por algo no brasileiro. A estratégia, a teoria é boa, mas na prática acabou ficando para trás na briga pelo título, pelo menos. Se tiver essa filosofia para ano que vem, eu acho que é o ideal. A gente pode mandar beijo no final? Pode, tá. Mas ainda, calma, vamos chegar já Não, no é final. que eu tô pensando num São Paulino específico que vai ficar muito feliz e vai ouvir o nosso podcast. Isso é muito bom, que a gente já garante a audiência pelo menos de um. Aí, ó, importante, né? A gente já garante pelo menos a audiência de um. Todo mundo ouve, adora. Ninguém me perguntou, mas eu vou falar. E eu vou falar com precisão e com ousadia, como eu gosto, Razan. O São Paulo vai ser campeão paulista ano que vem. Ô, louco! Já Peraí, cravou? deixa eu ver aqui. Já cravou? 28 de outubro de 2019, Leandro Canônico, abre aspas. São Paulo campeão paulista de 2020. Por quê? É importante o São Paulo ter um título. O São Paulo precisa de um título. E qual o título mais rápido que você pode conquistar ano que vem? Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista. Então o São Paulo precisa ganhar o Campeonato Paulista para ter tranquilidade para os outros campeonatos. Só tem que combinar com os outros times. A Libertadores é difícil para o São Paulo. O São Paulo vai conseguir uma vaga, acredito. Direta. Vai ter a fase de grupos, vai ser diferente desse ano. Esse ano foi uma catástrofe. Fez 2 jogos, não fez um gol na Libertadores esse ano. O São Paulo nunca tinha passado por isso. Então, o São Paulo, eu acho que ganha o Campeonato Paulista para ter tranquilidade. Não, você cravou, vai ganhar. Tá certo, vai ganhar. O São Paulo vai ganhar o Campeonato Paulista 2020. Hashtag empolgou, hashtag Mandiná. O Mandiná já tá no céu. Mas o legado dela tá aqui na minha frente. Tá aqui. Mandiná, eu tenho vários, depois eu te conto umas histórias da Mandiná. O São Paulo ganha o Campeonato Paulista e tem tranquilidade para depois tentar beliscar algum outro título que eu acho que fica para disputar, tá? Eu acho que o São Paulo pode ir bem na Copa do Brasil, que é um campeonato que o São Paulo ainda não tem. A Fabíola lembrou recentemente. Agora o São Paulo chegou uma vez só na final, foi em 2000, perdeu do Cruzeiro. Um jogo de péssimas lembranças pro São Paulino.
Tava ganha, né? Tá. E o final. Brasileirão, o São Paulo pode ter sucesso no Brasileirão ano que vem. Acho que pode disputar o título. Ganhar, não sei, porque Flamengo e Palmeiras vão continuar muito forte. Não tem mais o que falar depois disso. O que eu vou falar depois disso, Fabíola Andrade? Poxa, é uma opinião extremamente positiva, otimista e de personalidade. Hashtag empolgou. Agora, ganhar o Paulista. Enfim, eu acho que é o que eu te falei, de verdade. Acho que é um ano muito otimista. Acho que vai brigar mesmo. E vai ter time bom. E vai dar segurança pro São Paulino. Espero de coração que saia esse título, porque é muito sofrimento desde 2012, vendo os São Paulinos aí sofrendo com essa falta de títulos. Eu prefiro esperar o término do mercado da bola para depois dar uma opinião, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mureteira. Tá aí, gente. Esse foi o podcast GE São Paulo 18. Muito legal. Foi muito bacana. Chama mais, né? Eu queria falar duas coisinhas aqui antes de... Vou dar uma de Eduardo Rodrigues e falar duas coisinhas antes de terminar. A última Primeiro, informação. que eu fico muito feliz com as mensagens. Eu não respondo o pessoal no Twitter porque eu não costumo responder mesmo. Eu deixo pro Razan e pro Eduardo, porque que eles máscara, têm né? Eles têm essa, mas eu dou. Ele não faz carinho ao seu público. Não, eu respondo com aquele coraçãozinho de curtir, porque eu acho que o mundo precisa de amor, e é isso que a gente tem que propagar. Às vezes nas palavras a gente pode se perder. Então eu jogo ali minha porçãozinha de amor, que é no coraçãozinho. Eu respondo todas as mensagens do Instagram, tá? Fabíola Faria Andrade, @Fabíola Faria Andrade. E eu quero agradecer a todo mundo que manda. E eu fico muito feliz porque o podcast GE São Paulo, é um incentivador da vida saudável. O que tem de gente que manda mensagem, tô na esteira ouvindo, que legal. Tô correndo no parque, tô ouvindo, sabe, tô jogando bola e vou ouvir daqui a pouco. Então a gente incentiva a vida saudável, isso é muito importante. E agora eu vou dar um bastidor aqui. Opa! Falaram dos minutos do Rodrigo Caio, que ele bateu 4.000 minutos. Fabíola Andrade vai ganhar um prêmio, bateu 1 milhão de minutos falados já em 2019. Palmas para a Fabíola Andrade. Eu falo bastante, adoro falar e falar com vocês. Então, aproveitando que o microfone está aberto para você, Fabíola, eu queria agradecer e as suas considerações finais. Obrigado pela participação. Não, de coração, a gente brinca bastante aqui no podcast, é muito mais leve, mais solto, gostoso de fazer, eu tô entre amigos, é um prazer enorme. Chamem mais, eu quero participar, eu gosto de estar aqui, amo futebol, é minha vida, trabalhei a vida inteira com esporte e adoro estar aqui batendo papo e falando de futebol. Um beijo enorme pro meu amigo Leandro Canônico, ele sabe da minha admiração por ele de verdade, um cara que... Isso que ele fala aqui, gente, não é personagem não, ele é esse cara do bem, eu sou muito fãzona dele. Então, um beijo pra você. Obrigada pelo convite. E um beijo pro meu namorado São Paulino, que deve estar ouvindo a gente. Edu, um beijo, amor. Feliz que você tá me ouvindo. Muito bom, muito bom. E a gente aproveita o gancho. Você falou de gatilho. Gatilho lembra arma e arma lembra violência, que ninguém tá com nada com violência. Isso é o que fica aqui, o amor. Amor. O amor é muito bom. E pra falar de amor, eu vou repetir o que eu já falei para fora do ar para a Fabíola Andrade. Dona Rosa Maria, minha mãe, é fã do trabalho de Fabíola Andrade. Que linda. Mineira que também é. Que linda, obrigada. É sua fã. Ela ouve a gente, podcast? Ouve sempre, me cobra o link. Dona Rosa, um beijo. Manda o link aí pra logo do programa que tá no ar. E pra fechar, todo mundo tá sendo saudável. Deixa eu mandar um beijo, Dona Rosa, um beijo enorme. Obrigada. Agora sim. E pra fechar, todo mundo sendo saudável, menos a gente, né? A gente não consegue ser saudável. Você veio como podcast, pra redação, né, hoje? Eu vim transportando com transporte público. Cara. Então, e eu vim de bicicleta, cara. Não vem me aí, acusar. Ó, tá vendo? Tá vendo? Eu que tô por fora. Olha o estilo. Fabíola Andrade já nadou 2 quilômetros hoje. Ainda não, farei agora, depois do podcast. Tá certo, agradecendo também Henrique Totti, nosso produtor e editor aqui. Show. Que tá dominando essa mesa aqui, cheia de botões. É o nosso DJ. Eu vou tirar uma foto aqui dessa, as razões vão ficar com inveja. Vocês vejam no Instagram, @Fabíola Faria Andrade. Muito bom, agradecendo a todos pela audiência. Esse foi o podcast GE São Paulo número 18. Lembrando que para acessar o nosso podcast, globesport.com/podcasts, e também estamos nas plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast e Spotify. Como sempre, eu sou o Leandro Canônico, editor do Globesport.com, e fico por aqui mandando um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.